Seja bem-vindo à live Isso é Papo de Engenheiro. Mais uma quinta-feira estamos aqui ao vivo, hoje com uma presença ilustre, o engenheiro Rafael Barbastefano, professor do Cefet Rio, doutor em engenharia, diretor adjunto da ABEPRO, Associação Brasileira de Engenheiros de Produção, e nosso convidado hoje na live Isso é Papo de Engenheiro. Já já a gente vai ter a participação dele, ele vai entrar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar, entre outros temas, o 41º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Alô, você engenheiro de produção, alô, você engenheiro civil, seja qual for, hoje o assunto é para você. Hoje o assunto é quente, o assunto é muito bom hoje. 41 anos de Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Há 2 anos, no ano passado aconteceu online, esse ano vai acontecer também novamente online. E já já a gente vai ter a participação aqui do engenheiro Rafael falando sobre o encontro, sobre a Associação Brasileira dos Engenheiros de Produção. Muita coisa legal, muita coisa legal. Você não pode perder. Hoje a nossa live está imperdível. O professor Rafael já entrou, vou convidá-lo. Olá, boa noite. Professor Rafael, boa noite. Boa noite, Cássio, tudo bem? Tudo. Boa me noite, ouvindo professor. bem? Tudo bem? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Professor, é um prazer ter o senhor aqui na nossa live. Já tem gente entrando, já tem gente aí, engenheiro de produção, já tem gente dando boa noite. É um prazer ter o senhor aqui. Como eu estava falando Prazer é meu. anteriormente, Obrigado por me receber. como eu estava falando anteriormente, o senhor é professor do Cefet aqui no Rio, é doutor em Sim. engenharia, diretor adjunto da ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Professor, Exato. dá seus cumprimentos aí, dá boa noite. Se apresenta, professor. Boa noite, meu nome é Rafael. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da ABEPRO, um pouquinho da engenharia de produção para todos vocês. Legal, legal. Só cumprimentar aqui o Frank, dando boa noite, Frank, o perfil também da Boa noite. associação entrando, boa noite, o Marcelo entrando aqui, a Gisele entrando, legal, a Maria, o Rafa, legal, legal. Obrigado, gente, pela participação. A gente vai entrar na pauta, a gente vai entrar no assunto que é falar sobre a Associação dos Engenheiros de Produção e falar sobre o Encontro Nacional da Engenharia de Produção. Mas se você tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. A gente vai estar atendendo dentro da possibilidade, dentro desse bate-papo aí que o professor está com a gente aqui, atender todas as perguntas. Professor, está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Travou seu vídeo um pouquinho, mas eu estou te ouvindo bem. Ok. A internet hoje não está ajudando ainda não. A internet hoje está meio travando ainda. Mas, professor, fala um pouco sobre a sua formação, né? De antemão já falei que o senhor é doutor em engenharia, o senhor é formado em engenheiro de produção, que eu sei também. Fala um pouco sobre a sua formação, fala um pouco sobre a sua história, né? Onde o senhor dá aula, a caminhada do senhor, a sua jornada, para que o nosso público possa conhecer um pouco quem é o doutor em engenharia de produção, Rafael. Ok, obrigado, Cássio. Obrigado por me receber. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou engenheiro de produção, tá? Me formei minha formação acadêmica é toda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro de produção, me formei em 95, no milênio passado. Sou mestre em matemática e sou doutor em engenharia de produção.
eu atualmente, desde 2003, eu sou professor do Cefet, atualmente sou professor titular da instituição, sempre no departamento de engenharia de produção. Tá? Ajudei a fazer crescer um pouco o curso de engenharia de produção, ajudei a montar o doutorado em engenharia de produção. Tá? Fui orientador da primeira tese em engenharia de produção, é algo que muito me orgulho. E estou na ABEPRO, na Associação Brasileira de Engenharia de Produção, desde... Meu primeiro ENEGEP foi em 93, mas eu entrei como diretor na ABEPRO em 2016. De 2016 a 2019 fui diretor científico e no atual biênio eu sou diretor adjunto. Legal, legal. O seu doutorado foi onde, professor? Foi na UFRJ, foi na COP. Foi na COP. Na COP mesmo. Uhum, sim. Certo. Professor, fala então sobre a associação, a ABEPRO. Qual é o papel da associação? Qual é a missão dela? O que ela tem ofertado para os engenheiros de produção? O que ela tem proporcionado para o mercado da engenharia e para os profissionais da engenharia de produção? Pois bem. A Associação Brasileira de Engenharia de Produção, ela nasce em 1987, na Paraíba. Tá? Ela aparece depois do primeiro encontro. O ENEGEP, que a gente vai falar hoje, ele aparece antes da própria ABEPRO. A Associação Brasileira, ela é uma entidade da sociedade civil dedicada a congregar os interesses da engenharia de produção nacional. Ela reúne tanto pesquisadores, quanto profissionais, quanto estudantes e instituições, e discute temas, ela se posiciona como uma espécie de fórum, grande fórum de discussões sobre as questões que são relevantes para a engenharia de produção. A ABEPRO, ela organiza um conjunto de eventos, atualmente são 3 eventos anuais, o ENEGEP é o maior deles, que vai ocorrer em outubro. Além disso, nós temos um evento de coordenadores de cursos, dedicado a questões educacionais, e temos um evento internacional, que é o IJCON, que é um evento que é realizado em conjunto com outras associações internacionais, Associação Americana, associações europeias, e que esse ano ocorreu no Brasil, ano que vem vai ocorrer no México. A ABEPRO, ela, além dos eventos, ela organiza publicações em engenharia de produção, quanto livros didáticos, tá? São livros didáticos que são aplicados no curso de graduação, a coleção ABEPRO, quanto publicações científicas especializadas. A gente tem 3 revistas científicas especializadas, a Production, o Brazilian Journal of Operations and Production Management e a Produção Online. São 3 revistas de caráter de acesso aberto e que publicam o que tem de melhor dentro das publicações brasileiras sobre o tema. É importante também notar que o ENEGEP é um encontro que está chegando na sua 41ª edição, que começou em 1980 na cidade de São Carlos. E já andou por diversas capitais, diversos estados. Os anais do ENEGEP, tá? De pelo menos nos últimos 15 anos, na verdade é um pouco mais, eles são disponíveis dentro da internet. Considerando que são cerca de mais ou menos quase 1.000 trabalhos todos os anos, a gente tem uma base de conhecimento, a ABEPRO disponibiliza gratuitamente à sociedade uma base de conhecimento extremamente relevante em engenharia de produção. Tá, então temos um conjunto de revistas e temos os anais do ENEGEP, que representam uma consolidação de conhecimento extremamente importante para a comunidade. Tá? É basicamente isso que a gente faz. Tá? A gente trabalha com fala isso. Pra gente.
Fala pra gente aqui, vamos imaginar que a gente está diante de alguém que não sabe, né, o que que é um artigo, né, um jovem aprendiz, um aluno ainda formando, não teve a experiência de escrever um artigo, né? A gente passa pela faculdade de engenharia de produção, a gente tem algumas tarefas, entre elas, né, o TCC, o artigo. Explica para a gente qual é o benefício de um profissional, enquanto engenheiro de produção, ter um artigo publicado na revista física, na revista online. Por que isso e qual é o benefício desse profissional ter esse artigo publicado? Bom, é, uma vez que você, dentro do, dos eventos que a gente promove, existe basicamente um processo de seleção dos trabalhos, tá? E dentro das revistas também, existe um processo de seleção dos trabalhos. Tá? Eventualmente, dentro das revistas, existe um processo de crítica dos trabalhos. Mas, Aham, acima de tudo, o caráter de acesso aberto que existe tanto nos nossos eventos quanto nas nossas revistas, e a audiência permite que você projete um trabalho que quem publica nos nossos eventos, quem publica nas nossas revistas, consegue projetar seu trabalho com uma audiência qualificada que está dentro da internet. Dentro dos eventos, você ainda tem uma audiência qualificada que pode interagir com você. Tá? A principal função dos nossos eventos é congregar pessoas, tá? Até mais do que expor conhecimento, nossos eventos servem para aproximar pessoas. Então, são oportunidades muito boas de se fazer network. Mas network. Aham. respondendo especificamente a sua pergunta, por que publicar nos nossos eventos? Por que é interessante? Principalmente porque você vai atingir uma audiência qualificada em engenharia de produção. Aham. Tá? Tanto uma audiência no próprio evento, quanto uma audiência posteriormente, dentro da internet. Aham. Legal, legal. Lembrando também que tem revista que cobram, né, para publicar Sim, o artigo, né? No caso sim, do diversas. associado do ABEPRO, não é cobrado essa publicação. Ou é? Hoje não existe cobrança pela publicação nas nossas revistas. As nossas revistas são franqueadas. São de acesso Legal, livre e de publicação gratuita. legal. Então não há custo para quem submete. Legal. Professor, a gente está com uma audiência muito grande aí, pessoal participando. Agora, só Então para vamos lá. desmificar, o engenheiro de produção ele precisa ter o registro no CREA, né? Sim, Ali é o registro profissional. O profissional ter o CREA não substitui a BEPRO, como a BEPRO não substitui o CREA. Cada um são com o seu entidades papel diferentes. diferente, distintos, né? Agora, o ABEPRO seria mais para o network, para a produção científica, como o CREA para a regulamentação profissional, né? Sim, o CREA é um conselho profissional que fiscaliza o exercício da profissão. Não é a nossa função ser um conselho, não é a nossa função, nós não temos função de autarquia para fiscalizar o exercício profissional. O Aham, que nós fazemos é congregar pessoas interessadas em engenharia de produção. São aham. tanto a obtenção do registro no CREA é completamente independente da associação ABEPRO. Certo. A gente esteve conversando mais cedo, né, falando Sim. sobre levantar um número de engenheiro de produção do Brasil. O senhor chegou a algum número? Sim, Teve alguma sim. informação? Hoje o CREA, o CONFIA, desculpa, o CONFIA anuncia no seu site que são 34.085 engenheiros de produção com registro no Brasil.
Número grande, né, professor? Sim, é um número bem significativo. Seria a sexta engenharia em número de Registro. registros no CONF. Apesar de que Aham. este é um número que pode aumentar bastante nos próximos anos, principalmente porque a engenharia de produção é uma das engenharias que forma mais concluintes hoje em dia. Tá? A gente tem um número menor do que a engenharia civil, um número bem menor que a engenharia civil, ainda é a engenharia que mais forma no país, Aham. mas nós temos, com certeza, uma das 3, 4 engenharias que mais forma no Brasil. Legal, legal. Professor, uma opinião particular. O senhor Sim. acredita que nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, nesses anos que antecedeu essa crise financeira, o engenheiro de produção foi o engenheiro mais prejudicado? Essa é uma questão difícil de responder. Existe, tá? Existe no Brasil uma característica. A engenharia de produção, ela é uma profissão que fez muito sucesso. E por conta do seu sucesso, existe um número muito grande de instituições de ensino. E por conta desse aumento de instituições de ensino, existe uma característica de ter um número muito grande de profissionais. O fato de ter um número grande de profissionais pode gerar, no longo prazo, uma saturação do mercado. Especificamente em relação à pandemia. O que a gente pode dizer, que a gente tem acompanhado as estatísticas de emprego ao longo do tempo, é que a gente teve uma situação muito ruim nos anos 2015 e 2016, em termos de demissões. A pandemia, ela afetou muita gente. Não dá para dizer que a pandemia afetou só engenheiros de produção, ela afetou todo mundo. Todo mundo. Tá? Então, o que a gente ainda precisa de mais um tempo para entender o impacto da pandemia sobre a profissão. De qualquer maneira, a pandemia gerou a necessidade de conhecimentos, de habilidades e competências que o engenheiro de produção domina. A logística nunca foi tão importante quanto agora. Tá? Nós vivemos as atividades comerciais, elas diminuíram muito e foram trocadas por atividades logísticas. Tá? Então, as atividades de entrega, de formação de dark stores, de posicionamento logístico foram extremamente importantes para o enfrentamento da pandemia. Tá? Então, existem conhecimentos que o engenheiro de produção domina que foram muito necessários nesses últimos tempos. E hoje, para o profissional de engenharia de produção se destacar no mercado, quais seriam os 3 pilares aí mais importantes na sua concepção? Olha, formado, eu sei que a gente não está dentro da pauta isso, mas só para a gente sugar um pouquinho do seu doutorado e da sua formação. O que a gente pode dizer, não, problema nenhum. O que a gente pode dizer sobre... Eu atuo como... Tenho 25 anos de formado, tá? E o que a gente vê nesses 25 anos de formado, tá, é o seguinte: existem certas ações certas recomendações que permanecem. Uma boa formação é importante. Gerenciamento da própria carreira é importante. Quando a gente fala em gerenciamento da própria carreira, não é gerenciamento da carreira em uma empresa. Você vai, ao longo da sua vida, você vai passar por diversos empregos. Tá? Ou diversas empresas, ou ser empresário em diversas empresas. Isso não é um problema, isto é da formação.
A formação é muito importante e a formação deve ocorrer ao longo da vida comum, da vida inteira. Não apenas a formação universitária, a formação universitária de graduação, ela é insuficiente para resolver os problemas tecnológicos da engenharia de produção numa vida profissional que as pessoas vão enfrentar por 40, 50 anos. Tá? A gente tem uma pessoa vai se formar com 23 anos, vai se 23, 24, vamos colocar 25 anos, ela vai se aposentar com 70. Tá? A gente não sabe quantas reformas da Previdência ainda vamos ter daqui para frente. Tá? Mas seria muito razoável supor que a carreira de um formado esse ano, alguém que tenha 25 anos, tranquilamente irá até os 70 anos. Tá? Tranquilamente irá até os 70, 75 anos. Tá? Então será uma carreira de uns 50 anos, será uma carreira muito longa, tá? Mais longa do que temos hoje. Então, tudo isso dito, o que a gente pode dizer é formação ao longo da vida, encarar que a carreira precisa ser gerenciada e que essa carreira será muito longa, tá? São elementos que são importantes para as pessoas trabalharem. Perfeito, perfeito. Professor, muito obrigado aí novamente pela sua participação. Nós estamos falando aqui com o professor Rafael, doutor em engenharia de produção, diretor da ABEPRO, e a gente vai falar agora sobre o ENEGEP, o Encontro Nacional dos Engenheiros de Produção. Esse encontro já existe há 41 anos, professor. Vocês estão fazendo agora, comemorando o 41º. Conta pra gente o que é o ENEGEP, que é um sucesso esse evento, né? Para durar já 41 anos, 41 edições. Sim, é um evento que muito nos orgulha. O Encontro Nacional de Engenharia de Produção é um dos principais eventos de engenharia no Brasil. Tá? É um dos eventos que agrega o maior número de participantes. Todos os anos nós temos de 1.500 a 2.000 participantes. É um evento acadêmico, mas é um evento também que agrega profissionais. É um evento que gera interesse, tá? Particularmente, eu gostaria de dizer, a gente organiza um evento internacional que congrega de 100 a 200 pessoas. E todas as vezes que a gente discute com as associações estrangeiras, que a gente tem um evento de 1.500 a 2.000 todos os anos, as pessoas se surpreendem muito positivamente. O ENEGEP ele começou em 1980 na cidade de São Carlos, tá? Ele já andou por diversas capitais, diversos estados do Brasil. Tá? Todos os anos a gente tem centenas de trabalhos que precisam ser avaliados. Tá? Esse ano nós tivemos missão de 1.300 trabalhos, mais ou menos. E o que, tanto em 2020 quanto em 2021, nós, por conta da pandemia, nós vamos ter uma edição virtual do evento, tá? numa plataforma específica, denominada Inevent, tá? Que permite um acesso, interação entre as pessoas. A gente tem aplicado, a gente aplicou, nós aplicamos em 2 INSEPs, em um INSEON, em um ENEGEP. Essa vai ser a 4ª edição de evento que a gente vai trabalhar com a versão online. A gente já está sabendo fazer, o evento funciona e funciona bem. Legal, legal. Então acontecia até a pandemia presencial. Sim. E com a pandemia veio o online, e esse ano mais um online. Quem sabe no ano que vem a gente consiga estar aí num evento presencial, né? Com certeza. Quantos engenheiros de produção em média já passaram por esses 41 anos, professor? Olha, a gente pode dizer o seguinte: desde que a gente começa, a gente tem um trabalho mais próximo nos últimos 15 anos, tá? Que a gente tem sistema informatizado, conseguiu trazer a gestão até o início dos anos 2000,
era feita, a gestão de cada evento era feita distribuída, cada anfitrião fazia seu evento. A ABEPRO passa a gerenciar mais proximamente a partir do 2006, 2005 e tem uma característica de manter dentro do sistema. De lá para cá, nós temos recebido em torno de 1.500 a 2.000 participantes por evento, tá, em cada evento. É uma quantidade bem significativa. Tá? Considerável. Nesses anos, nesses 16 anos, nós tivemos 35 mil inscrições. Tá? Que a gente viu deu uma checada no sistema. Tá? Legal. Então, conta pra gente, explica pra gente como que é a temática do evento, né? Ok. O congresso é online, a gente já sabe. Sim, é um evento online. Essa temática do evento, como é que funciona? Como é que funciona a temática do evento? Apesar de ele é um evento aberto, tá? Ele tem uma temática, um fio condutor, mas esse fio condutor ele estabelece ele é base de algumas palestras, mas não necessariamente de todas, nem a gente exige que quem submeta o trabalho siga a temática do evento. Esse ano nós vamos trabalhar com sustentabilidade em operações energéticas, que em particular é um problema muito importante que o Brasil está enfrentando. O Brasil está enfrentando um problema energético significativo, tá? E as questões da sustentabilidade a ser ligadas à geração de energia são muito importantes. A gente vai ter uma palestra sobre isso feita pelo professor Arturo da Universidade da Flórida, tá? Que deve ser muito interessante de ser visto, tá? No entanto, a gente vai ter palestras mais diversas, tá? A gente vai ter um painel inicial, a gente vai ter as apresentações vão ser muito em formato de mesas e painéis. Tá? Logo no início, a gente vai ter uma apresentação do professor André Silva, da Universidade Nova de Lisboa, com a diretora da CNI, a Diana Sagazio, sobre inovação no pós-pandemia. Quais são as inovações que foram adotadas ao longo da pandemia, quais inovações que devem permanecer dentro do ambiente empresarial e o que se pode fazer para fazer um estímulo à inovação nesse momento que a gente precisa voltar a fazer a economia voltar a aquecer no Brasil e no mundo. Além disso, a gente vai ter uma apresentação do Global Manufacturing Research Group, que é um grupo internacional que hoje está sob gestão do professor Márcio Tomé da PUC-Rio, tá? E que reúne uma base de conhecimento relevante sobre as práticas de manufatura. Tá? Vamos ter palestras sobre ISO 37000, sobre gestão de compliance anti-suborno. A gente vai ter palestras sobre técnicas construtivas contemporâneas, modernas, de alta produtividade. Tá? Que é a experiência do Brasil ao Cubo. Nós vamos ter falas sobre gestão de projetos, professora Marli Monteiro de Carvalho, da USP, falando sobre métodos ágeis. A gente vai ter algumas palestras sobre ergonomia, sobre fatores humanos no trabalho, tá? Papel da mulher no mercado de trabalho, liderança, tá? A gente vai ter a participação, que muito nos honra, da engenheira Marita Tavares, foi a primeira engenheira formada pela Universidade Federal de Itajubá, tá? Que vai falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, de engenharia. Tá? Então a gente vai ter o professor Marcos Vil, do Instituto Fraunhofer, vai falar sobre
sobre P&D, sobre pesquisa e desenvolvimento. Então a gente vai ter palestras com pesquisadores renomados, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. Ao longo, vão ser 4 dias extremamente proveitosos para quem assistir. Quais serão os horários, professor? Porque é 18 a 21 de outubro, né? Então vai ser de segunda a quinta-feira. Quais serão os Sim, horários das palestras? a gente vai ter horários ao longo do dia. A gente tem horários. As palestras elas ocorrem por uma questão de fuso. Tá? A gente vai ter gente na Europa fazendo palestra aqui para o Brasil. Tá? De vez em quando a gente organiza lives com professores de fora do Brasil. Muitas vezes a gente faz professores de Portugal por conta da facilidade da língua. Da língua, né? Da Tá? facilidade. Então, como eles estão 4 horas na frente da gente, às vezes a gente faz uma palestra às 9 horas da noite, uma live às 7 horas da noite, eles estão quase meia-noite lá, termina depois de meia-noite para eles. Mas a gente vai ter ao longo do dia inteiro, tá? Então, o que a gente pode falar, começa pela manhã, vai até a noite. As palestras plenárias, elas ocorrem principalmente no período da tarde. O que a gente pode falar é o seguinte: a gente já está com a programação preliminar, as principais palestras já estão com os horários definidos dentro do site, que é o www.abepro.org.br/enegep. Tá? Posso até escrever aqui como um comentário, se for o caso. Eu coloco aqui, professor. O Enegep, abepro.org.br/enegep. Tá? Deixa eu só colocar mais um T. Coloquei, professor. É perfeito. Estava até publicando também. Eu coloquei o link direto para o Enegep. Legal. Quem se inscrever, a minha sugestão é que você já tenha a programação preliminar, já tenha as principais palestras, que olhe as palestras e se programe para ver em que horários possa ver. Como a versão online ela tem a característica de ser uma versão muito cômoda para quem assiste, que vale a pena estabelecer uma agenda, um planejamento, uma agenda, né? exatamente, um planejamento que permita que você assista aquilo que você quer. Haverá centenas de sessões técnicas, tá? Centenas de sessões técnicas dos mais variados assuntos. Tá? E haverá as palestras plenárias, as palestras que terão aí dentro do gosto de cada um. Tá? Algumas da engenheira Marita acho que é uma palestra que vale a pena ser assistida, do André Silva e da Jana Sagazio, com certeza, mas aí vai do gosto de cada um. Tá? Em particular, tem uma palestra muito interessante para quem está interessado nos problemas da pandemia, vão ter palestras sobre gestão de operações, sobre questões de modelagem da epidemia, com pesquisadores do CDC americano. Tá? Então, também vale a pena. Esse ano... Oi. Não, continua. Acho que só vai falar o que eu ia perguntar. Pode continuar. Não, que apareceu aqui um aviso da nossa grande Gabriela, lembrando de algumas sessões especiais que temos no evento. O evento, esse ano, a gente vai ter
sessões dirigidas em alguns temas específicos, mini cursos que são dedicados a pessoal tanto de graduação quanto de pós-graduação. Os mini cursos podem ter coisas como fazer dashboards com Power BI, como fazer modelagem com equações estruturais, como ter elementos de simulação, sem logística reversa. Tem coisas mais instrumentais, tem mini cursos mais instrumentais, tem mini cursos mais conceituais. Esse ano a gente tem duas sessões que são novas, tá? Que são inovações que a gente começa esse ano. Um é o NGEP Mentoring e o outro são as Thematic Sessions, tá? As Prime Thematic Sessions. Falar um pouquinho do Mentoring. O que é o Mentoring? Mentoring é uma sessão... Dentro do NGEP, você tá tudo falando. dentro do NGEP. Tudo dentro do NGEP. O Mentoring, o NGEP Mentoring, é uma oportunidade que você vai ter para conversar dentro de uma sala, vai ser uma sala virtual com 5 pessoas, mas são apenas 5 pessoas e um profissional de uma área relevante. Tá? Então a gente vai ter o CEO do Grupo Voito falando de empreendedorismo em engenharia de produção, com 5 pessoas. Tá? A gente vai ter, tá, um consultor de mais de 30 anos de carreira, que é o Junico Antunes, Vale Júnior, da Unicinos, falando de como você como você desenvolve uma carreira como consultor em engenharia de produção. A gente tem um pesquisador extremamente competente que ganha um prêmio atrás do outro, que é a Lucila Campos, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai falar sobre carreira acadêmica. Tem muita gente que quer fazer carreira acadêmica, tá? Então vai ter uma sala para você bater um papo com a Lucila. Qual é o papo com a Lucila? Ela vai falar, olha, minha carreira acadêmica foi essa, fiz doutorado aqui, fiz doutorado ali, fiz um estágio, passei um ano sabático na Inglaterra, consegui focar nessas produções, o que eu fiz para trabalhar assim, como é que foi passar num concurso, como é que é a minha vida profissional hoje em dia, como é que eu concilio carreira, família, tá? Como é que funciona isso, tá? Então é uma oportunidade muito interessante. Vai ter o Rafael Paim conhecendo, você é um colega meu, tá? De Cefet, ele tem uma ONG, ele tem uma história de vida muito, muito particular. Ele montou uma ONG especializada em doação de órgãos. Ele vai falar sobre a vida dele montando uma ONG, como é que é a atuação do engenheiro de produção no terceiro setor. Tá? Legal, como é muito que interessante. a gente vai ter gente como a Silvia Macieira, ela é profissional de logística de um operador na Alemanha, da Kühne+Nagel, tá, em Frankfurt, e ela vai falar sobre como fazer uma carreira no exterior. Tá? Então, você tem uma quantidade de opções grandes. Tá? Acho que a partir do dia 30 que começam as inscrições devem terminar rápido, que são limitadas, tá? Mas eu acho que vale muito a pena olhar. As Prime Thematic Sessions são sessões especializadas de artigos para os periódicos da ABEPRO. A gente iniciou esse ano uma ação para pegar o periódico da ABEPRO. Uma coisa que a gente costumava fazer era pegar os melhores artigos do NEGEP e publicar nos periódicos. Uhum. Esse ano a gente resolveu... Você está falando revistas? São as nossas revistas. A gente tem 3 revistas, a gente pegava e publicava as 3 revistas. Publicava. Esse ano a gente resolveu fazer um inverso. Então a gente fez uma chamada para revistas que, por acaso, a pessoa que vai publicar no periódico vai apresentar o trabalho.
Então a gente vai ter Legal. um trabalho de alto nível, um trabalho feito com nível de periódico internacional. O nosso periódico Production é um periódico que está indexado, tem uma, ele é é um periódico importante internacionalmente, e a gente vai ter uma seção específica do periódico, dentro do periódico feito. Tá? Então a gente vai ter essas duas inovações, que são inovações que a gente já está apostando muito. Muito interessante, muito interessante. Agora, não dá mais tempo de se candidatar, de enviar artigo para o Enegep, né? O prazo já Sim, aconteceu, vocês já analisaram. Mas como se houvesse tempo ainda, como que o pessoal fez? O que era cobrado, o que era exigido para enviar um bom, artigo para vocês? como é que é feita a chamada de trabalhos? A chamada de trabalhos ela ocorre, tá? Ela ocorre em geral a partir do mês de março, Então tá? A fica gente faz, ligado aí o pessoal, hein? sim, O pessoal que está tá? nos assistindo, fica ligado aí. Agora o ano que vem só. Sim, é para o Energia ano que vem. Em março e vai até o final de abril, início de maio. Todos os anos ocorre nessa época. Por que isso? A gente recebe um número significativo de trabalhos. Esse ano a gente recebeu 1.300, a gente já teve ano que a gente recebeu 2.000. Tá? Meu Deus. Tá? E eu gostaria de dizer, tá? Todo trabalho que é apresentado no Enegep, ele é revisado por pelo menos 2 revisores. Tá? Então a gente teve esse ano 1.300 trabalhos submetidos. 1.300 trabalhos submetidos significa que pelo menos houve 2.600 revisões. Tá? E isso, tá? Fora quando acontece o seguinte, a gente não está livre de acontecer de um revisor dizer que um trabalho está aprovado, o outro dizer que não está aprovado. Quando isso acontece, a gente precisa mandar para um terceiro revisor para ter um desempate. No Ou seja, este é um processo lento que leva de 1 a 2 meses, tá? Leva em torno de 40 a 45 dias. É um processo e então a gente tem que fazer a chamada de trabalhos com bastante antecedência. Tá? Essa é uma característica dos eventos. Então a gente já deixa avisado para quem quiser submeter trabalho para a Enegep que possa submeter a partir, a gente deve fazer a chamada a partir do final de fevereiro, início de março. No entanto, as inscrições continuam abertas, quem quiser assistir o evento está com inscrições abertas, tá? O valor da taxa de inscrição é um valor bem menor do que a gente tem no evento presencial. Como o evento online, a gente não pode dar brinde, a gente não pode dar sacolinha, não pode dar caneta, não tem coffee break, tá? Então isso tudo deixa o evento, a gente não precisa trazer o palestrante internacional, não precisa pagar uma passagem internacional para o palestrante internacional. Então tudo isso deixa o evento sim, Mais deixa o evento enxuto mais barato, financeiramente, tá? né? Então a gente pode cobrar É. menos. Então, professor, quem está interessado aí, quem está assistindo essa live, a gente está falando com o professor Rafael, ele é um dos diretores da BEPRO. Ele está falando sobre o 41º Encontro Nacional dos Engenheiros de Produção. Quem quer se inscrever, quem quer comprar a inscrição, só uma informação, lá no perfil do no perfil da associação, já está dizendo lá, as inscrições são abertas no dia 25, ou seja, depois da manhã, as inscrições. Então, quem está nos assistindo, como é que faz essa inscrição? Como é que compra o seu ingresso? Se organiza para assistir esse grande evento, o maior evento da engenharia de produção no Brasil? Bom, minha sugestão entre no site, tá? Entre no site, as informações estão lá, tá? Não é nada difícil, existem diversas opções, tá? Sobre como pode ser feita a inscrição. Mas é só entrar no site, as informações estão todas lá. Uma pergunta, professor. Tem valor diferenciado para grupos?
Por exemplo, a Não. faculdade, a escola, a O empresa que a que manda gente você fazer existe, o que pacote. existe é o seguinte: o associado institucional da BEPRO, ele tem um desconto nos alunos da instituição. Então, se a sua Uhum. instituição for associado institucional da BEPRO, tá, você tem direito a um desconto, tá? Legal. Isso ocorre. Aí tem que verificar em cada instituição, ou então mandar um e-mail para a coordenação do evento. O e-mail está lá no site, é só dar uma olhada lá. É o famoso pechinchar, né? Pedir um desconto se for um grupo grande, se for todos da Eu, empresa, da faculdade. mas os associados institucionais têm desconto. Tá? Legal. Professor, então a pessoa adquiriu o ingresso, se programou, se organizou lá para início do congresso, do Encontro Nacional de Engenheiro de Produção. É, quais as principais dúvidas que chegam até vocês? E chegam algumas dúvidas, chegam alguma dúvida ainda que fica da parte do público, da parte dos engenheiros? Bom, o que costuma acontecer é uma ou outra dúvida sobre como usar a ferramenta, como se apresentar, tá? Qual é o horário, qual é a sala. Isso a gente tem um pessoal de apoio que sempre ajuda, tá? Isso aí ocorre, a gente tem gente preparada para tirar dúvida. Eu quero fazer uma pergunta aqui fora que o nosso roteiro, mas que eu acho que é interessante. A pessoa que adquiriu o ingresso, ela quer participar e por algum motivo acontece um imprevisto, ela não pode acompanhar as palestras, os mini cursos. Vai ficar na plataforma por algum período para a pessoa assistir novamente, salvo, ou ela tem como baixar ou não? É só transmitido ao Não, vivo e não, as, nada as regravado. ferramentas, não, as ferramentas, as palestras têm um acesso gravado posterior, mas ficam por um tempo dentro da plataforma. Tá? Isso aí, Legal. isso aí ocorre. Legal, legal. Professor, quero agradecer de antemão a sua presença, a sua participação. Nós estamos chegando aí ao final da live. Então, você que está nos assistindo aí, que gostaria, que quer ainda se inscrever, depois da manhã vai abrir as inscrições para o 41º Encontro de Engenheiro de Produção. Uma pergunta boba, professor. Só pode engenheiro de produção ou qualquer engenheiro ou qualquer pessoa que queira um pouco mais de informação? A gente está aberto a todo qualquer interessado em conhecer, em ter informações sobre, desculpa, em temas relevantes para a engenharia de produção, a gente está aberto. Legal. Suas considerações finais, eu agradeço a sua presença. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito ao Cássio por me receber, da audiência que tá assistindo. Gostaria de agradecer muito que vocês tenham assistido, espero que tenham gostado. Tá? E gostaria de convidar todos que possam ir ao evento. Que a gente se encontra na internet em outubro. Tá? A gente vai ter uma série de atividades interessantes. Quem puder assistir, nós vamos receber vocês com muito carinho. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor, pela participação. Eu quero agradecer também a Gabriela, que nos atendeu gentilmente, muito educada, muito solícito, foi o nosso contato aí. Quero agradecer também ao meu professor aqui, Leonardo Mangia, que entrou, meu ex-professor, meu orientador, Foi meu lá da aluno, um grande abraço para Candinense. ele. Um grande professor, eu posso falar porque eu fui aluno dele. É um grande professor. Foi um excelente aluno. Um abraço aí para todos os engenheiros, para E todos um da grande Cândida colega também. atualmente. Legal. Então, um abraço aí para todos os engenheiros, um abraço para toda a nossa audiência. Quinta-feira que vem tem mais live. Agradecer à Associação Brasileira de Engenheiro de Produção, essa grande associação que faz uma diferença enorme no nosso país, no nosso segmento de engenharia de produção. E, professor, muito obrigado, uma boa noite.